O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Uma coisa, só para um adendo do seguro, uma coisa legal do seguro que eu acho bom aqui no Brasil especialmente, né, é que ele tem o capital de giro negativo, né, a seguradora, ela recebe o dinheiro da galera e aí quando houver um problema é que ela vai pagar pra galera. Exato. Pô, isso aqui os Talvez juros pague, né? talvez pague. Então os juros né? aqui tá com, 13, depende da média que você pegar ao longo dos anos, mas hoje 13,75, tá, né? Isso. Pô, rende uma fortuna pra seguradora ter esse dinheiro parado lá no float. Exato. Cara, isso é muito bom pra ela. E esse ponto também o ideal de empresa perene é aquela que você compra o produto dela sem você ter que sair de casa, né? Então, a conta de telefone, ela só chega, luz Sim. só chega, água só chega, seguro também só chega se você tiver feito. Legal. Enquanto uma loja de renda, talvez você tenha que ir lá comprar sua roupa, né? Exato. É verdade. Exatamente. Tem isso Exatamente. também. A gente não gosta de setor de varejo. Acho que a Lu pode até falar um pouco mais, que saiu até um corte do Barsi, né, Lu, esses dias, dizendo que toda varejista vai quebrada. Pô, Eu não gosto de lá, parte tava do no varejo também, bastidor não. quando ele falou, Ele falou Estava isso, no né? escritório, Tava no bastidor, né? né? Verdade, estava nesse Falei, dia pô, vou ouvir, hein, fatídico. cara. Aí. Vou escutar o Barça aqui, não, mas é engraçado, né? Eu não acredito muito em jabuticabas, né? E a Americanas foi uma jabuticaba nos últimos anos em distribuição de dividendo, né? Notadamente no ano passado, estava lendo uma matéria sobre isso, enfim, eu não acompanho, mas fui investigar e de fato distribuiu 550 milhões em dividendos, enfim, um yield estratosférico, né? Em relação ao preço da ação. E isso muito provavelmente pode ter levado também algumas pessoas a cometerem esse erro, né, de comprar um yield imediato. Mas não é que a gente não gosta de varejo, é que simplesmente é um setor cuja natureza mesmo do negócio não faz sentido com o objetivo que a gente propõe na bolsa, né? Primeiro porque é muito difícil você pensar em uma varejista a longo prazo, né? As principais varejistas há 10, 15 anos não são as principais varejistas que nós temos hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que são negócios... Claro, todos os negócios estão sujeitos à flutuação da taxa de juros, à flutuação do câmbio, do PIB, enfim. Mas são negócios que dependem deste tipo de variável e dificilmente você consegue fazer um hedge, consegue mitigar todos esses efeitos ao mesmo tempo, né? E terceiro, são negócios de margens tão apertadas... Você precisa fazer um grande investimento em marketing, em P&D, né? Enfim. Tá no BBB, né, meu? Exatamente, né? Você precisa chegar até seu público e competir pela atenção e pelo clique desse público, né? Falando de digital principalmente, de um público que não tem fidelidade a você. Ele não tem problema em comprar na Fast, no link ao lado, se tiver R$10 mais barato e o cara não cobra frete. Tô nem aí se é Americanas ou se é Magazine Luiza ou não. Então, é um mercado, é um business muito difícil mesmo, né? Então, dificilmente ele se encaixaria na estratégia que a gente propõe aqui, que é a estratégia de carteira previdenciária. Então, muitas vezes na bolsa, o mais importante, inclusive a gente falou dos primeiros passos, né? Sim. Por onde começar. Talvez vou me retificar aqui. Talvez seja interessante você começar por onde não começar. Porque são coisas que você vai simplesmente ignorar. Né? Não vou olhar, não vou perder o meu tempo com isso, porque por mais que tenha 1 ou 2 ou 3 anos bons, na média, e muito provavelmente no futuro, essa empresa vai continuar não gerando margem e fluxo de caixa suficiente para distribuir bons dividendos, né? Perfeito. Mas melhor do que acertar no começo é não errar. Evitar né, o no erro, começo. exatamente. Pô. E outra, né? Pede pra pessoa comum, cidadão comum, analisar o setor de varejo. É mais fácil você abrir uma lojinha ou você abrir uma transmissora de energia? Exato. Para pensar. Qualquer um consegue abrir uma loja de roupa. Achei que você falar, qualquer um consegue fazer uma torre de energia. Imagina. Tranquilo, Fiz qualquer um tem alguns bilhões. Fiz uma lá atrás de casa. Mas se juntar uns aí, dá pra derrubar. Hein? É verdade. Bem falado, isso aí, bem Subir falado. é difícil, derrubar tá fácil. Nem me lembro. É igual a bolsa. É verdade. Mas boa. E falando então do Best, né? Depois vocês falaram de Unipar, eu queria depois perguntar se vocês têm aí uma Unipar do momento, né? Que vocês olham assim com bons olhos. Mas falando do Best, vocês olham para outros setores, por exemplo, vocês colocaram esses daqui, mas vocês chegaram a olhar para inovação, tecnologia, sei que é difícil no Brasil, mas alguma coisa assim? E detalhe, vocês têm alguma coisa fora, né? Porque muito se fala hoje, principalmente, né, de novo, volta aquele temor de vida pública, né, no Brasil, o que vai acontecer?
Vocês acham importante ter alguma coisa fora, né? Então, duas coisas. Outros setores, inovação e tecnologia, por exemplo, que estava mais na moda, mas ainda tem aí alguma coisa. E investimentos lá fora. Como é que vocês veem isso? Bom, a gente não investe lá fora, né? E a gente acredita que existe um mato altíssimo aqui no Brasil, fazendo com que a gente não precise olhar para lá. Então, você tem bancos descontados aqui, vários setores. A gente fala, um setor que não está no Best, que a gente olha com muito carinho, eu não tenho na carteira, eu acho que a Lu tem, é a Klabin. E quando a gente fala de empresa de tecnologia e inovação, com certeza a Klabin você pode colocar nessa, embora ela seja uma empresa... Ela é uma empresa muito antiga, mas as empresas são organismos vivos. Quando a gente pega, por exemplo, um banco, pega um bancão, você fala, mas é um banco engessado e tal, não sei o quê. Cartório, exato. Todos os bancos são digitais e eu vou dar o exemplo do Itaú aqui, que a Lu vai me bater, mas eu gosto bastante do Itaúsa, por exemplo. Como diria meu pai, seu dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Dinheiro é seu, manda ver. Eu não pagar, Filha da mãe. Mas, assim, você pega o primeiro banco digital que eu conheci foi o Itaú. E quando eles resolveram investir realmente numa digitalização mais profunda, fizeram o IT. Que hoje, se você for abrir, é exatamente a mesma coisa de um banco digital. Perfeito. Só que com a segurança do Itaú por trás. Então, você fica pensando em termos de tecnologia, eficiência, todas essas empresas precisaram se moldar e se renovar por serem organismos vivos fortíssimos que são, para se adequar a esse novo mundo que existe, que está chegando por aí. O Banco do Brasil comprou espaço no metaverso. Itaú também comprou espaço no metaverso. Tá merda. Ótimo, né? Ainda. Bom. Vocês participaram? Tá gogado. Não, Vocês eu participaram Repetindo como do diz o Metaverso? Seu dinheiro. Aí que tá, não é só deles, né? Dos acionistas também, mas compraram, né? Fazer o quê? É uma forma. Mas né? acho Fazer que é uma isso, figurinha, você fazendo assim, né? Quando alguém mandar alguma coisa no WhatsApp. Mas você sabe que esse negócio da Para o print. Itaúsa, é interessante, porque assim, primeiro, o Barça é o Pelé. O Barça, assim, falou, eu paro para ouvir, baixo a cabeça e acabou. É o cara que um dos caras que não tem como não respeitar no mercado. A minha trajetória com o Itaúsa, é isso que eu quero dizer, foi mais tranquila na Bolsa do que com a Unipar. A Unipar deu muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Se pegar ela de 2004 a 2023, arregaçou a Itaúsa. Só que a Itaúsa, comportamentalmente falando, me deu mais estrutura do que a Unipar. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Porque sim. todo ano ela me pagava um dividendo razoável, 6%, por aí, 5%, mais uma bonificação de 10%. E ela fez isso constantemente até 2018. Depois parou e deu uma puta porrada, payout de 90%, coisa que não é o trivial dela, não era o trivial. Mas assim, foi sempre constante. Então assim, não foi o melhor negócio do mundo, se comparado com a Unipar. Sim. Mas assim, me deu uma estrutura, particularmente falando, e assim, não tem investimento certo ou errado, né? Cada um tem a minha carteira é diferente da Lu, que vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da dele, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Apesar de seguirmos a mesma estratégia. Apesar de seguirmos a mesma estratégia. Então, isso é muito bacana. Então, assim, não é que eu não gosto da Unipar, não vou investir. Assim, a Unipar me deu um aprendizado violento, assim como a Itaúsa, de diferentes formas. A Itaúsa me deu aquele punch para falar, é longo prazo o negócio, daqui você não pode sair e tal, e é comprando e aumentando. Então foi só isso, né? Mas eu continuo acreditando na Itaúsa, a Lu me bate por isso, mas eu continuo acreditando. Mas você falou sobre empresas de tecnologia, né? Em 2019 eu tive na China, só para resumir a história. E, cara, eu voltei de lá falando, cara, toda empresa vai ter que ser de tecnologia, não vai existir essa segmentação daqui para frente. Porque a tecnologia vai ser o que você vai usar para, obviamente, baixar o seu custo de produção, para melhorar os seus processos. E as empresas que sobrevivem no longo prazo, muitas vezes não são nem as empresas que conseguem repassar a inflação para os seus preços, mas que principalmente conseguem se manter em relação aos seus concorrentes com custos de produção muito mais competitivos. Por exemplo, empresas de commodity. Empresa de commodity que não se atenta, que não é religiosamente chata com custos ano após ano, mesmo em anos de super ciclos, cara, um dia esse ciclo vai cair, isso é inevitável, não tem como evitar, mas como que você faz para você mitigar as suas perdas? Você tem que ter um custo de produção competitivo. Legal. Então, cara, a tecnologia vai ser um instrumento que vai viabilizar que os custos de produção diminuam cada vez mais.
Bom, um nítido exemplo disso, né? O próprio mercado financeiro, a evolução, a popularização da bolsa e de outros instrumentos de investimento. Isso só foi possível através do quê? Hoje é muito mais barato você investir. Por quê? Porque a tecnologia ela é muito superior até a que a gente tinha 5 anos atrás. Não precisa ir muito longe, né? Então, as coisas hoje se desenvolvem cada vez mais rápido. Então, eu vejo assim com uma certa... né, faço sempre essa reflexão de que toda empresa, se quiser sobreviver, terá que ser uma Total. empresa de Barra tecnologia, tecnologia, mais cedo né? ou mais tarde, exatamente. Legal, boa. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.